Olá, eu sou Rafael Jafra, cabeleireiro e maquiador e agora podcaster, e esse aqui é nosso Pod Tudo. Esse é nosso episódio 4 e a gente tá aqui com uma convidada muito especial, Lena Souza Lima, assessora de eventos em Manaus e minha amiga pessoal. Bem-vinda, Lena, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, Rafa, nessa nova empreitada, né? Aham. Como sempre, A a gente não tem gente nada pra fazer, a junto, gente arruma mais um é, pouquinho de trabalho. a gente junto, é, num novo projeto seu que eu tenho um imenso prazer de estar participando. Eu quem agradeço, o prazer é todo meu. Então, Lena, a gente tá aqui pra bater um bate-papo, uma conversa descontraída, como a gente faz no nosso dia a dia nos bastidores, né? E eu queria que você falasse pra gente que muita gente não conhece da tua história. As pessoas acham que você já nasceu assessora, e a gente sabe que a caminhada foi bem mais longa e difícil do que a gente imagina. Quem te conhece sabe da tua jornada, do teu trabalho, de todo esse processo de construção, né? De reconstrução muitas vezes. E eu queria que você contasse pra gente quem é Lena Souza Lima. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a imagem que as pessoas têm de mim é aquela coisa sempre ligada ao glamour, às festas, né? À badalação. E a minha história é completamente diferente. Eu venho de uma família de classe média, baixa, né? Porque meu pai era bancário, minha mãe era funcionária pública, somos 5 filhos. E todos estudaram em escola particular, porque foi uma coisa que eles quiseram deixar para gente, foi essa parte da educação. E depois fizemos faculdade pública todos. Eu sou formada em Direito pela UFAM, e depois fiz um concurso público e sou aposentada há 5 anos como procuradora da Assembleia Legislativa. E isso eu construí através do ensinamento, da educação que meus pais me proporcionaram, que embora nós fôssemos de uma família simples, eles queriam que nós tivéssemos um suporte, uma educação que nos levasse às carreiras que nós construímos hoje. Os 5 estão encaminhados, os 5 têm suas carreiras. E aí as pessoas perguntam, sim, mas o que isso tem a ver com essa coisa da festa, do glamour, da, das noitadas, né, dos casamentos, 15 anos? Aí isso é uma outra história que a gente, ao longo desse podcast, vai contando para Com vocês. certeza. Tua carreira jurídica, eu acho que algumas pessoas ainda não sabiam dessa tua história, né? Da tua formação. É uma família de juristas, né? Sim, Boa parte dos seus irmãos também seguiram esse mesmo todos. caminho, acho que todos, né? Todos. Meu pai é juiz, meus 2 irmãos são juízes, minha irmã é promotora. Eu sou procuradora e o meu irmão mais novo é advogado. É o único que só advoga, né? Aí os filhos, cada um tem pelo menos 3, 4 filhos. Aham. Os filhos todos são advogados, só tem 2 médicos. Então, todo mundo seguiu o caminho dos pais e todo mundo hoje vive do direito, a minha família, e eu, inclusive, porque, como eu falei, eu sou aposentada. Durante 20 anos, eu exerci as 2 profissões, bem Batman e Bruce Wayne. Uhum. Eu ia para a procuradoria de manhã, aí cumpria meu expediente, à tarde eu ia para o escritório e atendia meus clientes dos eventos. Durante 20 anos, a minha realidade foi essa. E todo mundo achando que era tudo muito fácil, que era sorte, mas não é Só não, flores, gente. né? Muito trabalho, Foi né, muito Helena? sacrifício. E aí eu conto para vocês como eu cheguei, eu passei a fazer eventos. Foi Uhum. uma outra história ligada a um outro estado de vida, a uma outra situação que fez parte da minha E a gente realidade. vai já já falar sobre isso, né? Eu quero saber de você um pouco sobre a tua família hoje, como é a tua família, seus filhos, fale um pouco do seu marido, da história de vocês dois. Acho que é interessante as pessoas saberem também como vocês se conheceram. Curiosidade mesmo, assim. Eu conheci o Fábio, já conheci o Fábio há muitos anos, porque ele é mais novo que eu, então eu conheci ele da escola, ele era da turminha. Num determinado momento, eu ter 15 e ele ter 10 fazia muita diferença, né? Sim. Mas nós nos conhecemos depois, eu já com 25, ele com 20, e eu posso dizer que estava destinado mesmo a conhecê-lo, porque nós fomos para um passeio como amigos e já começamos a namorar, já me interessei por ele, ele por mim. E quando eu casei com o Fábio, eu fui viver uma vida totalmente diferente.
da minha vida, da vida que eu vivia. Era uma outra Foi um conto de realidade. fadas. Ele tinha uma situação financeira muito boa, era playboy, garotão, tinha vários carros. Eu mal tinha um, né, que eu tinha conseguido comprar com o dinheirinho do meu trabalho, porque eu trabalhava desde 16 anos. E eu fui viver num mundo realmente que não era o que eu estava acostumada. E aí, a partir daí, eu tive a primeira filha, que é a Fabiana, e, e aí eu adorava dar festas. Eu adorava. A família do Fábio sempre foi muito discreta. E aí entrou a Lena, que adorava festa. Minha sogra dizia: ai, viaja, menina, vai curtir tua vida. Eu, não, eu quero fazer festa. Eu fazia festa para tudo: festa para o aniversário dela, festa para meu aniversário, aniversário do Fábio, aniversário do Das cachorro, de todo mundo. Da Fabiana. A Fabiana, e depois veio o Lucas, que é um ano de diferença entre os dois. E eu fazia o aniversário dos dois, um era em outubro, outro em dezembro, e era festa, festa. Eu montava tudo, eu fazia tudo, eu arrumava. Eu sempre gostei desse mundo de festas. Como eu falei, eu não fazia antes porque eu realmente não tinha condições. Mas fazia das amigas da minha mãe, eu sempre gostei. Eu sempre fui muito jeitosa, eu sabia bordar. Eu sou daquele tempo que eu sei bordar, eu sei costurar. Eu fiz curso de Cozinhar. corte de costura, eu cozinho muito bem. Então, eu sou prendada. Eu fui feita para casar e ser prendada. Mas aí sempre gostei de trabalhar fora, porque gostava de ter meu dinheiro, de não pedir nada de ninguém, de não dever nada. Nunca pedi um dinheiro do meu pai. Então, eu sempre gostei de pagar minhas contas como pago até hoje. Então, eu fui trabalhar muito cedo. E aí, quando eu casei, embora a família toda, o pai, o Fábio, quisessem que eu parasse de trabalhar, porque eles achavam que não compensava o tempo que eu ficava distante de casa, distante dele e das crianças, mas eu não aceitei parar de trabalhar. Eu falava que era a única coisa minha que eu tinha conquistado, eu já era formada em Direito, já tinha meu emprego na Assembleia e eu disse que eu não Sempre ia. gostou do bom, né? Sempre gostou do que era belo e do Não que era ia bom e gastar o meu, não ia largar meu emprego, porque eu gostava de gastar o meu dinheiro, o dinheiro que sim. eu conquistava, que eu ganhava. E aí, nesse tempo, eu comecei a fazer as festas das crianças e as amigas pedindo para eu fazer festa dos filhos e tal. Eu comecei a fazer festas infantis, mas foi por um período bem pequeno, porque aí realmente a gente naquela época não precisava e o Fábio começou a pedir que eu parasse e tal. E eu trabalhei 5 anos com festas infantis e parei. E aí parei, vendi minha parte para o meu sócio, que era um sócio maravilhoso, a gente se dava super bem, nunca tivemos nenhum problema. E eu vendi minha parte para ele, meio que simbólico, e ele até hoje tem a empresa dele. Aí foi que veio, eu A não sei, a reviravolta. reviravolta na minha vida, e aí as festas, na verdade, não surgiram do nada na minha vida. Elas já existiam, só que elas passaram a ser um meio de Monetizar, de ganhar meu meio de vida principal, né? Então, foi meio que já tinha um histórico. Desde o tempo que eu montava as coisinhas em casa com aquele papelzinho de bala, os Uhum. bolinhos dos meus irmãos ainda. Então, eu acho que eu era destinada a isso, a trabalhar com eventos, sabe? Só que eu só fui saber quando eu precisei realmente arrumar um negócio para mim. Porque, na realidade, eu vou dizer para vocês, eu sou muito empreendedora. Tudo que eu pegava, eu fazia dinheiro. Naquela época tinha a Zona Franca e eu estudava numa escola relativamente elitizada, Sim. né? Onde só estudava a nata de Manaus. E a gente. E eu ia de ônibus, eu acho que eu era a única garota que ia de ônibus, porque as outras todas chegavam de motoristas. Eu nunca tive nenhum problema com relação a isso. Nenhum tipo. Convidava minhas amigas para ir para minha casa, que era uma casa de madeira, mas eu não tinha, tipo, vergonha de convidá-las, embora eu fosse na casa delas e visse que era uma casa linda, com piscina e tal. Nunca tive nenhum problema. Porque eu sempre sabia que onde eu queria chegar e que eu tinha capacidade para isso. E aí eu comprava na Zona Franca lapisinho, borrachinha, comprava aquelas cartelas que vinham 20, aí eu vendia individual, né? Claro, já fazia o triplo do dinheiro, ia fazia aquelas pulseirinhas de hippie, sabe? Com Miçanga, miçanguinha. sim. Aí fazia tudo e vendia na escola. E assim eu ia sobrevivendo o meu luxo, né? Porque é Sim. claro que o básico a minha família proporcionava. Nunca nos faltou nada. Inclusive a escola, nenhum de nós
nós não éramos bolsistas, porque por algum motivo minha mãe não conseguiu, mas ela pagava a escola dos 5, que até hoje eu não sei como. Como que ela faz Não, esse não milagre, né? consigo Que entender, hoje em porque dia se ter fosse 5 hoje, filhos eu é pagar hoje surreal. escola para 5 filhos, mesmo com o bom salário que eu tenho, eu não conseguiria. E mais o que ela dava pra gente. Mas eles lutavam e E isso é o conseguiram, legado, né? graças Com a Deus. E certeza. esse é o nosso Esse é o legado. E legado. aí veio É a aquela herança que coisa. ninguém tira, né? O meu pai diz, né, que meu pai e minha mãe são vivos, graças a Deus, e eles falam, vocês só têm uma coisa que vocês têm que zelar, é o nome de vocês. Você tendo o nome limpo, o nome íntegro, você consegue o que você quiser. E foi em cima do meu nome, já não do Lena Albuquerque, né, que é o nome da minha família, e sim do nome do meu marido, o Lena Souza Lima, que eu construí o meu legado aí, essa história que eu considero uma história bonita de empreendedorismo, que é a minha empresa, Lena Souza Lima Eventos. Perfeito. Vamos falar sobre signo, né? Assim, que a gente sempre conversa muito sobre isso, né? Nas compatibilidades, incompatibilidades, nossos defeitos, nossas qualidades, a gente é muito ligado nessa parte de astrologia. E Helena é virginiana, né? Virginiana de 18 de setembro, né? Aniversário dela. E falar um pouco sobre um pouco das características de virgem que eu percebo em você. A parte de ser extremamente metódica e controladora com as coisas. Me conta um pouco, você se considera uma pessoa controladora? Metódica? Total. Eu e o Rafa temos tudo que eu vejo de signo de escorpião, que ele é, eu mando para ele, e tudo que eu vejo meu de virgem, muito que tá assim, bem típico virginiana, eu mando para ele também. Porque ele me conhece muito bem e eu sou a típica virginiana. Tudo que falam. E aí, gente, é engraçado quando às vezes eu vejo aquelas enquetes. Quem é a pessoa mais chata do zodíaco? Aí eles começam a falar o 10, o 9, o 8. Eu digo, Tu mano, já amor, sabe onde vai acabar o o teu meu é o primeiro primeiro. lugar. Eu já sei. Então eu falo, sou metódica, sou controladora, sou perfeccionista ao Ao extremo. extremo. E eu aprendi uma coisa assim ao longo da minha vida para parar de sofrer, principalmente com eventos, que quem quer faz, não manda fazer. Então, eu não mando fazer o que eu tenho certeza que a pessoa não vai conseguir fazer como eu faço. Então, eu vou lá e faço. Eu tenho cozinheiro em casa. Eu adoro, eu gosto de cozinhar, mas não tenho tempo. Mas eu falo, deixa tudo cortadinho, deixa tudo desfiado, quando eu chegar eu monto. Porque se eu disser faz assim, 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 quando eu chego não está do jeito que eu quero. Então, até na cozinha, no meu trabalho, nem se fale. Eu não deixo ninguém atender meus clientes, eu atendo pessoalmente todos os meus clientes. É uma relação muito pessoal e eu quero prometer e cumprir o que eu estou vendendo. A minha venda ela é muito correta, ela é muito sincera. E a minha entrega é mais sincera ainda. E se der alguma coisa errada, aí eu fico. Aí vocês vão ver a virginiana louca. Atacadíssimo. Completamente é um lado. Eu sou. Tem pessoas que dizem, mas não fala chata, mas eu sou chata. Sou Eu realmente acho que ao mesmo bem. tempo que o perfeccionismo se apresenta como um defeito em alguns momentos, ele também se apresenta como uma qualidade, sobretudo no trabalho que você executa. Ser uma pessoa detalhista e assim, se pegar realmente no mínimo detalhe, faz toda a diferença na entrega de um evento perfeito ou não, entendeu? Então, assim, você tratar o evento como você trata, como se fosse seu evento, como se fosse uma festa sua, faz toda a diferença no resultado final, com certeza, e isso, com certeza absoluta, é o que te tornou referência no que você faz. Então, continuando sobre isso, né? Falando sobre que a gente se conhece bastante, né? A gente se conhece bastante, acho que são o quê? Deve ter uns 12, 15 anos, sei lá, que a gente se conhece. Quase 15, Eu acho que eu quase acho. 15. E a gente se conheceu de uma forma bem inusitada. Tem uma história bem engraçada pra gente contar sobre nossa primeira impressão, né, gente? A primeira impressão não é a que fica, né? A gente é Não. a prova disso. Quando eu conheci a Lena, a gente se antipatizou de cara, né? Foi uma coisa assim que recíproca. Nossa, que mulher insuportável. E ela, nossa, que cabeleireiro é esse? De que Que cara buraco ele saiu? chato. O que ele vem se meter na No minha meu trabalho. história? Porque assim, gente, eu falo que a vida, eu falo muito isso e eu acredito no que eu falo. Na vida, a gente não conhece pessoas, a gente reencontra pessoas. Só que nem sempre esses reencontros são imediatos.
você só percebe isso depois. E às vezes, né? Eu considero que o meu reencontro com o Fábio, e foi um reencontro, porque a gente se conhecia desde criança e nunca teve nenhum tipo de aproximação, porque, como eu falei, ele vivia em outro mundo. Foi um reencontro de almas, sabe? De almas que já em outra vida, de alguma forma, viveram juntos. E com o Rafa eu considero assim. Só que eu não percebi isso de primeira. Mas o que aconteceu depois me provou que sim. Aqui, ratificando a minha chatice, né? Eu estava fazendo os 15 anos de uma filha de uma cliente, que é minha amiga pessoal amiga, também. Exatamente. E eu fiz da outra filha, eu já estava fazendo da segunda, não foi da primeira ainda, né? Primeira. Aí eu fiz das duas filhas. Aí o cabeleireiro que ia atendê-la, que eu havia indicado, não podia atendê-la. Ela, ao invés de me ligar, Lena, olha, não, ela foi e pegou a opinião de alguém lá, que eu não me lembro quem foi, e disse, não, olha, contrata esse rapaz aqui. Não, a gente se conheceu no dia do ensaio do Cacau, na realidade, porque o maquiador que você tinha indicado, ele não fez as fotos dela. Aí, nesse dia das fotos com o Cacau, a gente se conheceu e teve uma conexão muito grande. Só que ela já tava com o contrato fechado. Tu e ela, né? Eu e a Cris. Pois então foi o Cacau que indicou, que era o meu fotógrafo queridinho. Porque assim, gente, eu tenho os queridinhos. E aí eu quero dizer pra vocês que eu sou super parcial. E aí, o que aconteceu com o Rafael aconteceu com o Michael. Por causa do Cacau. Porque eu antipatizei o Michael de cara por causa do Cacau. E aí era o que acontecia. Eu antipatizei o Rafael porque eu gostava do outro cabeleireiro. Então, eu nem queria saber se o rapaz era competente, nada. Eu queria implicar com ele. Aí ele chegou, eu já com a cara emburrada, eu falei pra ela, onde tu arrumaste esse menino, pelo amor de Deus? Aí ela, me indicaram, ele é maravilhoso, ele fez o ensaio, foi isso mesmo, ele fez o ensaio dela, eu adorei ele. Aí ela resolveu me levar pro ensaio da debutante, coisa que eu nunca fiz na vida. Acho aí que foi a única ele vez. vai pro ensaio da debutante, que eu já não gosto que ninguém se meta, que coreógrafo se meta, que ninguém se meta, porque como eu falei, eu sou centralizadora, sou eu que faço meu ensaio. Eu que digo a posição da mão do pai, do pé, de tudo, né? Aí eu tô lá ensaiando a menina já meio irritada porque o cabeleireiro estava lá ajeitando o cabelo da menina no ensaio. Aí super detalhista, que hoje eu sei que ele é também. Aí ele pega e diz, olha, eu acho que ela deveria descer até o meio, do meio o pai subiria. Aí eu botei a mão na cintura. Aí eu disse, meu bem, é você ou eu que sou eu ou você que está fazendo o ensaio? Aí eu disse, com licença. Bem antipática, sabe, assim. Aí ele me olhou assim, depois ele me disse que disse, nossa, que mulher insuportável. E eu dizendo, o que esse cara tá se metendo no meu ensaio? Aí já com ódio, né? Mas aí vem aquela parte que eu falei para vocês. Ao mesmo tempo que eu sou assim explosiva, eu faço muito meia-culpa dos meus erros. Eu sou uma pessoa que perdoo com muita facilidade, que esqueço as coisas que as pessoas me fazem e, principalmente, sei reconhecer quando eu estou errada. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a ter uma crise de arrependimento. Nossa, gente, como eu fui grossa com aquele rapaz. Como que eu pude fazer isso? Poxa, por que eu fui fazer isso? Aí fiquei, não, mas eu vou ver se no dia do aniversário eu consigo contemporizar. Aí eu já cheguei no aniversário meio que querendo agradar ele. Aí geralmente eles vão comigo buscar a chave do camarim, ele foi. Aí eu, tá aqui, fica à vontade, olha lá no camarim. Olha, eu não dou a chave pra ninguém. Mas aí eu me lembro que eu já fiz uma coisa um pouco mais simpática. E aí quando ela trocou o primeiro cabelo, eu não me meti em nada. Porque geralmente eu me meto, eu fico, olha, prende aqui tá, tal. Mas aí eu não me meti nada. Aí eu, tá lindo, ficou lindo. Aí já comecei a elogiar. A gente fez o primeiro cabelo, o segundo cabelo, aí eu ajudando. No final ele já estava me dando o grampo para segurar. Eu já estava ajudando ele, segurando o grampo, ajeitando o cabelo dela. Depois da terceira troca, aí que ela foi para a pista com as amigas e tal, eu desci pro camarim para descansar um pouco e ele estava lá, arrumando as coisas dele e tal, aí nós começamos a conversar. Isso devia ser em torno de 2 da manhã, eu acho. Que 2 da manhã. Resumo, tá? Para não ficar muito longa a história. 5 horas da manhã, nós ainda estávamos no camarim conversando e chorando abraçados. Mas chorando abraçados. Por quê?
Porque eu estava vivendo uma situação familiar e tal, aí a curiosidade. E aí, Rafa, me conta, como a tua mãe descobriu que tu eras gay? Como foi que tu contaste para ela? Aí ele, contei. Eu digo, e aí? Ela sofreu. Aí começou a chorar, eu comecei a chorar também. E aí começamos a contar, eu comecei a contar a minha vida, ele contar a vida dele. 5 horas da manhã estávamos chorando abraçados. E a partir daí, Nunca nunca mais a mais. gente se Nunca largou. brigamos e nunca nos Nunca. Ele é separamos. um amigo, um confidente, um parceiro de trabalho. E é claro, né, gente? É meu queridinho, é ele que eu indico mesmo, minha primeira indicação E minha sempre. madrinha de casamento. E fui madrinha de casamento dele, chorei, me acabei de chorar no casamento. Enfim, é um segundo filho, porque eu tenho 2 meninas e um menino. E o Rafa, elas sempre falam que o Rafa é o segundo menino. Sim. Já falamos sobre como a gente se conheceu, vamos É, dar que era a história seguimento mais. aqui. Era a história mais diferentona também. Eu queria que você compartilhasse um pouco mais sobre a questão profissional. Se você pudesse dar dicas, assim, de como se tornar uma assessora bem-sucedida, o que você diria assim, isso tem que ser feito e isso não tem que ser feito? O que é que você poderia pontuar? Olha, gente, eu falo sempre isso em qualquer entrevista que eu dou e quando as pessoas me perguntam como que tu chegaste, é, o grande diferencial meu, e isso aí sem modéstia mesmo, eu falo para vocês. Eu tenho olhos de anfitriã, porque eu comecei a fazer festa fazendo as minhas festas. Então, o meu olhar como cerimonialista é são os olhos da Do anfitriã, cliente. do Uhum. cliente. Então, quando eu fazia as minhas festas, eu não gostava. Naquela época nem tinha tanto celular assim, nem tinha celular quase. Mas eu não gostava de ver uma recepcionista sentada, eu não gostava de ver os garçons conversando, eu não gostava de ver um profissional, um fotógrafo, sentado na mesa de um convidado. Entendeu? Até hoje, Então, até gente. Até hoje, hoje. pessoal de banda que vai, algumas pessoas me antipatizam por isso. Ah, é porque a Lena é a única que não libera bebida, não libera. Não, gente. Nós estamos lá para trabalhar. Eu fiz a formatura dos meus 3 filhos, tanto da escola, do ensino médio, quanto da faculdade. Eu paguei por aquela festa. Né? Embora eu estivesse trabalhando como cerimonialista, eu paguei, porque eu paguei a mensalidade durante vários anos. E eu não sentei em nenhum momento para jantar, para assistir a festa como convidada. Porque ali o meu papel era cerimonialista, e não mãe da Fabiana, mãe do Lucas ou mãe da Giovana. Eu tenho muito isso na minha cabeça. Então, no momento que você entender qual é o seu papel dentro do evento, e aí a gente esbarra naquela coisa do perfeccionismo. Tu falaste, é muito bom ser perfeccionista. Não é muito bom, Mas porque a gente sofre. é uma carga A enorme, gente com sofre. certeza. Eu preciso que o Rafa seja perfeito no cabelo que ele vai arrumar na menina, porque eu não domino o métier dele. Eu preciso que os garçons sejam perfeitos, estejam limpos, impecáveis. E isso é atribuição do buffet e não minha. Mas eu que vou analisar isso. Preciso que a comida esteja quente, que a bebida esteja gelada. E isso é atribuição do buffet, mas sou eu que fiscalizo. Eu preciso que a decoração, as flores não estejam murchas, estejam novas, estejam a quantidade que o cliente pagou. E isso quem vai me entregar é o florista, mas eu preciso que ele seja 100% para mim. Então, eu sofro muito, porque nem sempre o perfeccionismo, o detalhamento que eu exijo, o meu fornecedor me entrega. Nem todo fornecedor tem um padrão de qualidade Lena Souza Lima, que eu falo que é o meu diferencial. Acho que por Então, isso que quando você se identifica, você termina exatamente. direcionando a cliente para aqueles Exatamente. profissionais que você confia, que você sabe que vai entregar aquilo que você deseja, aquilo que você prometeu para sua cliente, né? Como você colocou esse comprometimento, né, com a cliente. Exatamente. Então é óbvio que quando a gente tem uma identificação, não é simplesmente é porque ele é meu Que eu amigo, gosto, é porque ele realmente tem um trabalho que entrega a qualidade daquilo que eu que eu desejo exijo, imprimir. que eu Aham, que eu exijo. É desejo muito imprimir no meu difícil trabalho. trabalhar com um fornecedor que você não conhece, que você não sabe se. Às vezes te surpreende, já aconteceu. Eu já tive fornecedores que eu nunca tinha trabalhado. Quando me falaram que eu ia trabalhar com ele, eu fiquei bem nervosa, bem Reticente. chateada. Uhum. E depois eu descobri um ótimo fornecedor, que é meu fornecedor até hoje. Entendeu? Então sempre vai ter a primeira vez. Mas aí eu falo, me surpreenda. Me surpreenda. E eu quero dizer para vocês que 80% não conseguem.
atingir o grau É aquela de situação, entrega agarrar que essa oportunidade para quem tá chegando, né? Agarrar é. essa oportunidade para quem tá chegando, entregar o seu melhor, porque pode ser sua última chance, entendeu? Eu falei do Maico ainda há pouco, o Maico fez o outro podcast com o Rafa, virou um grande amigo nosso também. Eu tenho uma relação de amizade muito grande com o Cacau Mangabeira. Durante muitos anos nós fomos sócios numa revista, o Cacau, e era meu parceiro, e é uma pessoa assim, educadíssima, um cara. E eu, quando o Cacau resolveu ir embora de Manaus, que ele foi morar em Miami, eu fiquei meio órfã. E aí surgiu o Maico já estava surgindo no mercado. E eu muito reticente em relação ao Maico, muito, muito. E o primeiro casamento que eu fiz com ele, eu pronta para fazer com o Maico que eu tinha feito com o Rafa, Essa né? história é legal Já na também. porta da igreja, por isso que eu quis contar. Falando sobre o. Eu na porta da igreja já, e lá vem o Maicon, a noiva, o fotógrafo em geral chega junto com a noiva me ligou, tô chegando, quando eu vejo lá, vem ele correndo. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Eu tenho que trabalhar com esse cara. Aí ele chega, porque o Maicon não existe. Aí ele chega, me dá a mão. Aí disse, Lena Souza Lima, que prazer trabalhar com você. Como eu sonhei com este dia. Sabe, me Derrubou na desarmou. hora. Total. Me desarmou na porta da igreja. Eu, ai, obrigada. Aí ele, vamos trabalhar, vamos fazer esta festa linda, não sei o que. Eu, sim. Me Já desarmou. tava derretida Pronto. já. E a partir dali virou um fornecedor, porque é uma pessoa super profissional, é um entregador 100% e virou um grande amigo também. Então, é isso que eu falo. Não, não é que é difícil entrar no teu staff, não é difícil entrar no meu staff. É difícil, Seja excelente. é difícil Seja ficar, né? excelente. Seja É excelente, difícil exatamente. se manter. Sabe? A excelência do serviço é que me conquista. Então, faça a sua parte. Eu não trabalho comissionada com fornecedores, então a única coisa que eles têm que me entregar é um serviço de excelência. E a gente vai falar agora sobre a questão, né? Que você já é referência em casamentos, a gente já sabe, em 15 anos, né? Eu também trabalhei muitos anos com Cacau e eu também senti um pouco dessa perda, né? Assim, dessa ida do Cacau para os Estados Unidos, que foi repentina, né? Ele sempre foi uma pessoa muito intensa, né? É. E um dia ele tava de um jeito, outro dia ele tava de outro, e aí do nada ele vou Não quero embora, mais, não vou. quero mais, vou embora para os Estados Unidos, vou com a minha família. Eu, meu Deus, e agora? O que a gente vai Isso. fazer da nossa vida? Eu trabalhava, eu acho que 80% com Cacau, 20% eram clientes aleatórios, mas assim, 80% da minha renda vinha dali. Também foi uma grande dificuldade para mim nesse momento. Inclusive, Cacau estava aqui nessa semana que passou agora, a gente não conseguiu se encontrar. Eu queria Eu muito mandei trazer até dele uma aqui mensagem. para a gente ter conseguido conversar, mas eu vou aproveitar outra oportunidade, com certeza a gente vai ter de trazer ele para cá também, pro Pode Tudo. E eu queria falar também um pouco sobre outro segmento que você já colocou um pouco, que é o segmento de formaturas. A gente sabe que vem um spoiler daqui a pouco sobre isso, né? Vem novidades muito boas por aí, que vai ser um estouro, vai vir para quebrar tudo. E eu queria falar assim, como você se tornou referência também nesse segmento de formaturas, eu queria falar que você sempre trabalha com estruturas megalomaníacas, né? O que de fato elevou o nível dessas festas a um nível quase inalcançável, entendeu? Então, assim, como que essas ideias surgem? Eu sei que muitas delas partem da tua cabeça, apesar de você não ser arquiteta, de não ser cenografista oficialmente, você interfere muito, você intervém muito nisso, e muitas vezes quando a cliente não tem condições de ter um arquiteto, você dá todo esse suporte para ela. E com certeza aquelas ideias mirabolantes das festas do Lato Sense, muita coisa vem da tua cabeça, né? E eu queria que você falasse para mim como você se sente sendo a queridinha dessas festas, porque eu sei que você é a queridinha. Hoje as grandes turmas, medicina, direito, Lato Sense, que eu acho que são as formaturas maiores que a gente tem em Manaus, acho que 99% estão nas suas mãos. E como é esse peso, essa responsabilidade de ter essas festas nas suas mãos, né? Porque eu acho que isso também traz uma carga, né? Ainda mais para uma virginiana. Muito grande. Não, porque assim, a vida é feita de escolhas, tá? E isso eu passo para os meus filhos, eu passo para as pessoas que eu gosto e meio que virou um lema meu. Ela é feita de escolhas e acabou-se. Você pode fazer escolhas erradas? Pode. Mas você tem que sempre tentar fazer as escolhas certas. E eu decidi que eu iria fazer eventos apenas sociais. Os eventos sociais da família. Casamentos, 15 anos e formaturas.
Então, eu faço esses 3 tipos de evento. Aí você vai dizer, não, mas tu faz um corporativo do fulano, do cicrano. Sempre tem um noivo que tem uma empresa que pede para eu fazer uma inauguração. Sempre tem uma mãe de debutante que está inaugurando um empreendimento e quer que eu faça a inauguração. Ou que é presidente de alguma associação. Já tem um relacionamento. Eu já né? tenho um relacionamento, mas especificamente eu não sou clínica geral, tá? Eu falo sempre isso. Eu me especializei nos eventos sociais da família. Quando eu comecei a fazer formatura, que foi bem depois que eu comecei a fazer casamentos e 15 anos, eu disse, eu vou dar outra cara para as formaturas. Porque as formaturas, elas tinham um perfil, e, gente, eu não estou falando isso eu estou falando sem o menor medo de errar. Só é ir pesquisar. Lá em torno de... Minha filha se formou em 99, eu acho. Não, Fabiana. Não, Fabiana foi 91. depois. Não, 2009. 2009. 2009. Eu formei Ela em 2002. foi- Eu é. sou a prova viva do que tu tá falando. A minha filha se formou, foi a primeira formatura que eu fiz, do Lato Senso, 2009. E aí eu fui fazer. O perfil que eles tinham, o que eles queriam, não tinha nada a ver com o meu trabalho. E eu falei, gente, ou vai ser do meu jeito, ou não vou fazer. Não pego e manda para outro. A colação e o baile era no mesmo dia. 150 alunos, às vezes 180. Colação e baile, a colação acabava meia-noite, começava o baile. Tu imagina o estresse, o cansaço dessas pessoas para desmontar salão de escolação, para transformar em pista de dança de baile. Eu acho que o teu ainda foi assim, né? O meu nem tinha colação. Pois é. O meu era um evento só. Era Então- aquele que o mesmo fotógrafo que tirava a tua foto lá na escola era o que era cerimonialista, o que fazia, eu acho que era o seu Fernando. Não sei se tu lembra. Mana, é 2002, tá? Eu sou bem mais velho que a Fabiana. Eu acho que a partir Não, de a baixaria, 2005, uma baixaria. 2007, Não, começou horrível, essa. horrível. E aí eu falei, a primeira coisa, vamos apartar a festa da colação. Fazer a colação em um dia, a festa em outro. Segundo, eu chegava no buffet, olha, essas toalhas de mesa aqui são de colação, de festa de formatura. Essas aqui são de casamento. Eu, acostumada com o material que eu tinha para casamento e 15 anos, era obrigada a usar um material, não vou dizer inferior, mas um material diferente, num padrão diferente. E aí eu comecei a dizer não, porque eu pagava o mesmo valor de buffet. Por que a minha formatura tinha que ter cara de formatura se eu pagava o mesmo valor? E aí eu comecei a dizer, não, eu quero mesmo aquela toalha de renda que eu usei naquele casamento assim, assim. E aí eu comecei a imprimir essa identidade para as formaturas. E eu, sim, criei uma nova identidade de formaturas para Manaus. E aí vem a coisa e por que tu só pegas medicina, direito, as escolas maiores? Não é uma questão de eu escolher eles. Eles me escolhem. E eu atendo o que eu consigo atender. A personalidade que eu tento imprimir para os eventos, eu não consigo pegar todos os cursos de formatura de Manaus. Então, realmente, eu tento dar uma selecionada. Isso demanda, assim, os projetos que você está acostumado a fazer são projetos grandiosos. São 5 anos, gente, Isso uma envolve- medicina. Isso envolve um custo elevado também. Que realmente, infelizmente, só essas turmas maiores conseguem arcar, porque se programam com antecedência. Com Porque eu te falo antecedência. pela minha experiência, formei psicologia. A gente começou a juntar dinheiro um ano antes de se formar. Então Não é dá. impossível, entendeu? Não dá. A medicina, no primeiro período, ela já começa a organizar e no segundo período já começam a Eu guardar falo, dinheiro. gente, fazer conta. Fazer conta. Se você pega uma turma de psicologia como a dele, com 1 ano para pagar, são 12 meses. 12 meses você pagando R$ 500, se forem 20 alunos, você vai ter R$ 100 mil. Hoje, quem trabalha com eventos sabe que R$ 100 mil é quase nada. Para você levar 10 pessoas como convidados, para comer, beber, se divertir, decoração, bandas, nós não conseguimos, tá? Então, por que medicina dá certo? Porque, olha, eu fechei agora essa semana uma turma que vai ser em daqui a 4 anos, 2027. Ela vai ser início de 2028. Quer dizer, nós vamos ter 4 anos para arrecadar.
4 anos não são 12 meses. E são turmas, né? em geral, que são turmas bem maiores. E às vezes eles nem pagam tanto, mas como eles têm muito tempo, eles têm uma arrecadação maior. Essa arrecadação nos permite fazer uma festa grandiosa Eu do acho jeito que um dos grandes diferenciais dessas festas é que a adesão não deixa de acontecer, porque o que aconteceu comigo na minha experiência foi que, tipo, a gente iniciou com 35 pessoas, terminamos com 19 no final. Isso tem com um várias ano, turmas que muita acontecem. desistência. Na Isso. medicina, não. Acho que quem faz medicina não abre mão em absoluto de Não. ter sua festa, porque é um curso que exige muita... Tem até o internato para decidir se quer continuar na festa ou não. Porque tem alguns que desperiodizam e tal, aí saem. E aí recebem a maior parte do valor de volta e tal. Mas no geral, tu formou no 60, geral, 80 pessoas numa medicina. algumas turmas, sim. Aí eu tenho turma da FAMET com 90 pessoas, Sim. sabe? Então, são formaturas mais... com um potencial maior. São turmas que querem uma festa inesquecível. E festa é caro, gente. Não adianta. Eu brinco às vezes, quando chegam alguns pais de ensino médio. Não, porque a gente queria uma coisa simples, sabe? Só para eles se confraternizarem. A gente quer fazer um negócio. Eu digo, gente, então vamos alugar um sítio, vamos fazer um churrasco. Porque com esse orçamento a gente não consegue. Com 10, 20 mil, a gente não consegue fazer uma festa. Pós-pandemia foi uma outra... Formatura é diferente. O casamento, eu tenho um noivo e uma noiva que são meus clientes. No máximo, uma mãe de noiva, né? Numa formatura, eu tenho 50 clientes e suas famílias. 90 às vezes, né? 50 eu estou jogando para baixo. E suas famílias. O Lato Senso, que eu já faço há 13 anos, o Lato Senso são, em média, 160 a 200 formandos. Eu tenho 200 clientes e suas famílias para administrar. Quer dizer, é totalmente diferente. É outro perfil. Fala de adolescentes, menores de idade, que aí o negócio... Sim. E a responsabilidade tá ali junto, né? Então, sabe, a responsabilidade é dobrada, porque são umas escolhas malucas que eu tenho que responder por eles, né? Então é bem complicado. Voltando para a questão das noivas, né? Que eu sei que é um segmento que você gosta muito de trabalhar. Queria que você falasse, a gente já conversou acho que há tempo sobre isso, assim, tipo, regrinhas básicas de etiqueta com noivas e com casamentos. O que é permitido e o que não é permitido. Eu tenho, inclusive, um programa no YouTube só sobre esse assunto, esse tópico, né? Do que fazer e não fazer num casamento. Mas tu fala regras de convidados ou regras de... Gerais. Pode falar dos noivos, dos convidados. É que as noivas, eu falo sempre, eu digo, olha, esse é teu sonho, só tem essa vez. Não, casamento, o 15 anos, ele é um aniversário de 15 anos, mas ele vai existir o aniversário de 16, de 17, de 18. Quem não conseguir fazer o de 15, faz o de 16, como é nos Estados Unidos. O casamento, não. O casamento é a tua única chance, pelo menos com aquele marido, né? Uhum. Pode casar depois com outra pessoa, mas com aquela história, ela é única. Eu falo para elas, nada pode dar errado. No nosso meio, não tem aquela coisa, errar é humano. Ano que vem, a gente faz de novo, tá? Quando tu casar ano que vem, eu te dou a máquina de fumaça e confete que não funcionou. Entendeu? Então, não tem. Não tem replay, né? Ela é ao vivo e a cores. E aí eu não posso... a noiva tem que confiar muito em mim. A coisa do horário, que eu acho chiquérrimo chegar no horário da igreja. Eu acho chiquérrimo ter poucos padrinhos. Eu sei que muitas vezes você tem muitos compromissos com amigos e tal, mas é muito chique você ter poucos padrinhos, porque aquela lista interminável de padrinhos entrando na igreja não é legal. Convites entregues com antecedência, sabe? E esperando uma resposta. Não é para saber quantas pessoas você vai pagar de buffet. É para saber como você se prepara para receber aquelas pessoas. Da melhor forma possível, né? É uma regra de etiqueta. E é uma cultura que poucos entendem, né? Mas que é muito legal isso. Porque eu acho que justamente os convidados, os anfitriões, eles querem entregar uma experiência melhor pro convidado. Mas ele só pode então, fazer isso. O RSVP, eu né? tive... Aqui em Manaus não funciona, tá? Não funciona nem o ativo nem o passivo. Nem eu ligar, porque as pessoas não atendem.
e nem as pessoas ligarem para dizer se vão ou não. Infelizmente, eu, nesses 20 anos, posso te dizer que não funciona. As pessoas dizem que vão e não sabem se vão. Elas só dizem que vão, Uhum. né? E aí é muito complicado. Então, o melhor mesmo é você ir conversando com os seus convidados. Você vai poder ir, porque para você ele vai ter uma sinceridade maior de dizer se vai ou não. Então, essa é uma regra. A pontualidade, as pessoas têm mania de chegar no meio do casamento na igreja, quando vão para a igreja, porque às vezes vão direto para o salão. E aquele momento da igreja é muito importante para os noivos. Você Eu diria está que é ali. o mais importante, né? Eu Aquela considero. celebração, com certeza. Quando eu não trabalhava com casamentos, eu adorava ir para casamento. E Quando me até hoje, convidavam. até hoje você continua se emocionando com os Sim, casamentos? sim. Com todos. Às vezes eu fico até com vergonha. Porque algumas noivas eu crio uma relação muito, muito de amizade. Muito, Eu muito já vi a íntima. Lena chorando em E tem outras que eu nem tenho, eu não crio essa amizade tão grande. E aí, quando eu choro, na hora dos votos, ou na hora de uma música, as pessoas devem pensar, isso é claque, né? Deve estar querendo fazer média. Mas não é. Eu me emociono com as músicas, eu me emociono com as palavras, eu me emociono com a Com a história história, deles. eu acho que é isso. A história, geralmente, eles contam na hora dos votos, eu me emociono mesmo. E eu sou chorona, apesar de parecer ser mais seca, Muito. mas A eu primeira sou impressão é bem. que ela é super durona, gente. Quando É. eu conheci ela na festa, ela parecia uma dama de ferro, sabe? A Miranda Priestley perdia do Diabo Veste Prada. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, essa mulher é emburrada, ela não dá um sorriso. Eu falo boa noite, ela responde assim. Mas é porque eu descobri uma coisa: depois que a gente conhece, a gente entende como é que funciona a dinâmica. Quando a Lena tá no momento do cerimonial na festa. No ápice Não mesmo, não fale conte, não fale comigo. com ela. Ela está inteiramente concentrada no que ela tá fazendo. Então, É. assim, vai parecer que ela é Não venha me insuportável, que fazer ela é antipática, perguntas não do venha fazer pergunta, tipo. não venha querer conversar, É. não venha querer bater papo. Ah, o pessoal do coral, eles ficam lá fora comigo para poder eu dar o ok para ela soltar a música. Então eu vou dizer, só a música do noivo. Aí ela passa no rádio, música do noivo. Aí, aí eu pergunto, cadê a pessoa do coral? Não veio ninguém para dar o ok lá fora contigo. Eu vou ficar no telefone com o cara do coral dando ok? Te vira, mano. Eu quero uma pessoa aqui. E eu exijo e acabou-se. Isso não é hora de improvisar. Uhum. Odeio improviso. Odeio improviso. Eu conto quantas pessoas vão brindar, porque o meu garçom vai estar pronto com o número de taças que vai brindar. Aquela coisa de, vai brindar mais aqueles meus dois amigos ali, vem fulano. Aí como que Pega mais duas como, taças. ei, mais duas taças aí, o garçom corre lá na cozinha, É o fim. que é longe demais. E aí quem olha diz, nossa, que desorganização, tinha nem taça para brindar. E isso, gente, é fato. E é como eu falo, os meus olhos de anfitriã não me deixam deixar isso E eu acontecer. posso te dizer na prática também que eu também, enquanto fornecedor, a gente se acostuma tanto com essa dinâmica e com essa estrutura que você cria, que quando a gente vai trabalhar com outra pessoa que não segue um padrão, pelo menos similar ao que Você você sente. segue, sabe aquela história? Eu não tenho paciência pra quem tá começando, gente. Eu não posso me Gente, é estressar, meio tipo, assim, é isso. amadorismo, eu falo sempre isso. Às vezes eu tenho um cliente que, mas é porque eu tenho uma sobrinha que está começando com fotografia, eu queria que ela fizesse, eu digo, querida, amadorismo não. Deixa eu te dizer, ela pode ser super competente. Coloca ela para fazer umas fotos informais, mas chama o teu fotógrafo profissional para você ter o teu registro, sabe? Porque a mãe da minha amiga faz bolo muito bem, gente, é meme. É meme. Sabe aquele meme da cara da Minnie toda deformada? Eu já vi. Eu já tive formatura que chegou o bolo, que eu não tive coragem de botar o bolo na mesa. Porque foi a mãe de um formando que fez, você vai ter que colocar. Eu falei, não, eu não vou colocar isso na minha mesa. Que eu arrumei linda, cheia de flores, cheia de forminha, de todos os detalhes. Um bolo todo torto, caindo os pedaços, todo mal, porque foi a mãe que fez. Eu não aceito amadorismo. Eu brigo. Meu marido trabalha com som, iluminação em evento. Ele fala para mim que eu sou a pior cliente dele. Que a pior pessoa para trabalhar com festa sou eu. Porque eu mando montar e desmontar quantas vezes eu achar necessário para ficar do jeito que eu quero. Fael sabe, eu me meto. Ele tá arrumando o cabelo, eu digo, Rafa, tu não acha que tem que prender aqui? Porque na hora que ela virar, eu puxo o véu, porque já teve véu que caiu.
sabe? Graças a Já Deus teve nunca véu que comigo. Isso caiu. é uma coisa que a Helena me É, ensinou, assim. Trava esses grampos e não deixa esse véu cair, porque a tua trava carreira esse grampo ao acabou. contrário. Acabou tua carreira Tive se 2 noivas que o véu caiu. E quando não caiu tem da volta, né? primeira, não tem Não volta, é o tem que eu volta. falo. Não tem A noiva volta. no meio da nave, ela olhou para trás, assim, com um semblante desesperado. E o que que eu pude fazer? Eu puxei o véu dela e botei no braço e fui lá para frente. Lá no altar eu fui, pedi grampo, botei ela sentada. Rendeu uma foto linda para mim, rendeu. A Lena arrumando o véu da noiva no meio da cerimônia. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que tudo saia como ela sonhou, como a mãe sonhou, sabe? Eu não quero ganhar like, sabe? Tem muitas situações ali que eu posso virar a salvadora da pátria, mas não é isso que eu quero. Eu quero que as coisas deem certo como a gente programou anteriormente. Então, eu sou chata mesmo. Eu, na hora, eu fico super concentrada. As pessoas costumam muito. Tem noiva que vai comigo, olha, eu nem ia te chamar, porque tu foste madrinha da. Tu foste cerimonialista do casamento da minha amiga, que eu era madrinha. Te achei super assim, sabe? Meio séria, achei meio antipática e tal. Gente, eu não sou paga para ser simpática, eu sou paga para ser eficiente, eu falo sempre isso. E isso aí eu faço questão de procurar cada vez mais o grau de eficiência que eu considero, sabe, perfeito. Então, é claro que ninguém é perfeito. Quem me dera, eu gostaria de ser perfeita, mas não consigo. Mas eu tento procurar a perfeição em tudo que eu faço. Eu E acho aí que a o Lady planejamento, Murphy, o planejamento é a chave de tudo, né? é, É um bom óbvio que a gente sabe que quando planejamento, a uma gente boa depende de assessoria. uma série de pessoas, de diversos terceiros, fazendo toda aquela. Você orquestrando tudo aquilo, mas de alguma forma você depende da mão de obra de outras pessoas, nem sempre o que é planejado sai exatamente como o desejado. Não. Mas, porém, contudo, entretanto, a gente vai tentar chegar no mais próximo possível disso. Existem vários fatores. Existe aquela noiva insegura, que nunca confia no que você indica. E aí a amiga que foi madrinha, a amiga que é madrinha, a tia que tem uma conhecida que faz bolo, aí ela começa, aí vai pro amadorismo. Porque aí eu vou ensinar as pessoas a trabalhar, sabe? Eu já subi em escada para direcionar a luz de uma festa, porque o cara não sabia iluminar uma mesa de doces. E eu já subi na escada para ir lá mandar onde eu queria É esse tempo a que a gente não iluminação. tem, né? E é isso que eu não posso fazer. Não é o meu métier, sabe? Não é o meu trabalho. Então, é por isso que eu não aceito. Eu falo que não aceito amadorismo, pode parecer antipático, mas não aceito. Eu sou uma profissional, eu acho que eu construí meu nome ao longo desses 20 anos, né? Então, eu não aceito amadorismo. Então, vamos falar sobre defeitos e qualidades de Lena Souza Lima. Defeito já falei, né? É que eu considero assim, o pior de todos é essa coisa de eu ser muito chata com perfeição. E não é perfeição, gente. Eu não procuro a perfeição. Eu procuro que as coisas pelo menos saiam conforme foi acordado. Então, às vezes, eu chegar e ter um tecido estendido e o tecido está todo amassado. Eu acho que é o mínimo pegar um ferro e passar uma capa de um sofá de linho toda amassada, Vou pegar um sabe? memezinho aí, né? É, Prometer e não cumprir é pior do que mentir, né? Então, pois entregue é. aquilo que você Entregue promete. o que você fechou. E aí eu chego e fio, tá aí, pronto. É uma coisa que o meu marido, que trabalha com som e iluminação, eles têm mania de deixar fio aparecendo. Eu vou pegando e botando fita, escondendo os fios para baixo. Quer dizer, é uma besteira. Aí, às vezes, eu vou falar, eu digo, gente, os fios. Depois a gente vai guardar. Depois que horas? Por que você não põe na hora que você está montando? Porque você já não posiciona os fios. Para não dizer que eu Dá só menos falo de outros trabalho, né? Dá menos fornecedores, trabalho. né? Dá menos trabalho. Isso é planejamento, É, né? é planejamento. Então você. Eu sou muito chata com tudo dentro do meu evento. E como eu falei, pouquíssimas pessoas se preocupam com o buffet. Como a comida está vindo da cozinha, se está vindo quente, se está vindo a bebida gelada. E eu me preocupo, porque o evento ele é um conjunto. Ele é um conjunto. Não adianta a decoração estar linda e a comida não estar legal. Não adianta a decoração estar linda, a comida está legal e a música, o cara ficar passando o som na hora da festa. Alô, alô, 1, 2, 3, 1, 2, 3, testando, testando na hora da festa.
Aí eu vou lá, eu já pego pelo braço, ó, essa mulher é doida. Mas é tipo isso. Então, eu confesso para vocês que eu tenho os que me amam, mas eu tenho os que me odeiam também. Mas é por isso, porque não são profissionais. Os profissionais gostam de mim porque eles sabem. Como o Rafael falou, eu acabo ajudando eles. Com certeza. Eles já estão acostumados. Eu ensaio fotografia. Eu ensaio toda a fotografia do casamento. Entendeu? O fotógrafo chega, só vai executar o que eu já ensaiei. Então, quer dizer, é uma coisa a menos para ele se preocupar. Eu explico para o coral que eu não quero música cortada. Você está no meio de uma frase, como é grande o meu amor, parou porque o noivo já chegou lá na frente. Não, termina o verso. Por você. Termina o verso. Pronto. São pequenas coisas, pequenos detalhes que eu sei que fazem a diferença nos Com meus certeza. eventos. Eu sei pelo que eu recebo de mensagem no dia seguinte, da cliente. E Acho que a para maior prova é mim, essa cliente que, mesmo te achando antipática no casamento da amiga, vai lá e te vai contrata. lá e me Por que que contrata. ela te contratou? Porque você entregou tudo que você prometeu. Porque você entregou o casamento que ela esperava. Porque Exatamente. você vai ter o feedback da tua cliente positivo. Isso vai validar o teu Exatamente. trabalho. Não é ser simpática. O É meu ser trabalho é boca a eficiente. boca, gente. Quem gosta vai falar que gostou. Olha, gente, ela pode até não ser tão fofinha, mas ela é legal. Entrega. Ela entrega. Ela é 100% eficiente. Então é isso que eu quero. Eu queria ser fofinha e eficiente, mas é que eu não consigo. Porque, como eu falei pra vocês, fico muito concentrada em realizar aquilo. Eu já tive noiva que desmaiou na porta da igreja, quando eu fechei a porta para ela descer do carro, que eu posicionei ela na porta de madeira, ela caiu, boa. Desmaiou. Pega sal, corre, pá, pá, pá. Tive noiva que estourou o vestido na porta da igreja. Corre, cadê? Pega o kit de costura no carro, costura o vestido na marra, Quantos cobre com. vestidos a Lena já costurou Já do costurei corpo, de milhares, debutante, de milhares. Mas de noiva é o vários, pior. Porque a porta da vários. igreja está fechada. E aí o pessoal no rádio, meu pessoal, Dona Lena, a mãe da noiva está dizendo que se ela não entrar agora, ela vai aí. Ela não sabe o que está acontecendo lá fora. Sabe? Isso é um outro segredo. Você nunca deve deixar Isso eu acho que é a o, dica o seu mágica. cliente saber o que está acontecendo de errado na festa. Porque tu vai ligar pro cliente e dizer, tu nem sabe o que aconteceu. Teu bolo tá todo torto. Não, eu vou chamar a boleira e vou dizer, mana, te vira. Arruma esse bolo porque eu quero o bolo do jeito que eu sei que ela queria. Então tem coisas que você tem que viver, você tem que sofrer. Ai, mas por que tu não me ligaste? Porque não ia adiantar. Ia sofrer você e eu. Então deixa eu sofrer sozinha. E eu sofro. Eu acho que é isso. E a gente se acostuma realmente com esse padrão, e quando a gente se depara com situações que a pessoa faz completamente o contrário, eu também tenho olhos de anfitrião. Então, assim, eu já criei brigas homéricas, assim, com assessoria, que eu tive uma situação específica de uma noiva minha que se arrumou numa chácara. O casamento era lá embaixo. E ela tava se arrumando num quarto em cima. A assessora dela, que eu não vou nem chamar de assessora, enfim, aquela mulher lá que caiu de paraquedas, ela subia de 5 em 5 minutos pra levar algum problema do que tinha acontecido. Na quinta vez que ela subiu, eu falei, mano, deixa eu te falar uma coisa, é o seguinte, se tu não conseguiu resolver com ela até ontem, caboca, desce e te vira. Se tu subir mais alguma vez pra reclamar de alguma coisa, eu vou trancar a porta desse quarto porque eu estou arrumando a noiva. E ela não vai conseguir descer daqui pra resolver absolutamente nada. Se você não resolveu ele ou com ela até ontem, agora lá embaixo, minha amiga, tu te vira. Então, assim, a gente É realmente isso, não tem mais paciência pra Tem que ter pulso, tem que muito ter pulso, pulso. muito Às pulso vezes com tem situações. amiga, tem aquela amiga que quer ser super eficiente. Nossa. Ai, mana, tua mãe desmaiou. Tua mãe ó, nem sabe, olha. Aí a noiva começa a chorar na porta da igreja, sabe? Eu vivi Então, a era da noiva se arrumar com 50 madrinhas dentro do casamento. Quantas dentro do o que eu quarto, dentro do mais quarto. peço delas. Quantas vezes eu já tive que chegar às 5h30, 6 horas da tarde, tá igual, parece que jogaram milho, sabe? No É, galinheiro. E aquilo ali eu não perturba, porque consigo. eu não consigo me concentrar. Tu sabe que eu não gosto de barulho, né? E eu não consegui me concentrar, é aquele barulho todo. Eu falei, gente, é o seguinte, chegou a hora de vocês partirem, vão se vestir, por gentileza, agora é o momento dela se concentrar. Eu preciso me concentrar pra poder entregar o meu melhor também. Então, assim, a gente realmente tem que se impor em alguns Eu momentos. no camarim com a minha debutante, ninguém entra. Não entra, As amiguinhas vão se arrumar, ok. Eu perco muita debutante, porque se eu botasse elas todas lá dentro comigo e fizesse o oba-oba, eu ganhava ali, são 10 meninas, eu ganhava pelo menos 5 duas clientes. debutantes. Duas, três, né? Mas eu não deixo, eu boto elas em outro lugar, em outro camarim para se arrumar. Porque ali é o momento da minha debutante, é o momento que a gente faz uma massagem, elas estão tensas, comem alguma coisa, sabe? Estão nervosas, eu mando, fica olhando teu celular, distraindo e tal. Então, são momentos muito meus e delas. É isso.
É um padrão, né? Realmente. É um padrão de atendimento, é um padrão de excelência que com certeza fez você chegar onde você chegou. Falando um pouco mais sobre vida, né? Vida pessoal, assim. Hoje, o que você mais valoriza na sua vida? Hoje e sempre, sabe, Rafa? Hoje é o Dia da Família, né? Inclusive, a gente postou, eu postei sobre isso, que eu tinha duas grandes metas na minha vida, que era ser é, bem-sucedida na minha carreira, que naquele tempo eu ainda não sabia se era advogada, né? Que foi a faculdade que eu fiz, e ter uma família. Então, hoje, é claro que eu não alcancei tudo que eu queria na minha carreira, em termos de ápice financeiro e tal. Mas eu me considero realizada. Hoje eu tenho uma empresa que leva o meu nome que eu construí. Eu não herdei de ninguém. Eu fui passo a passo e construí essa empresa. Em cima de uma história muito, muito dolorosa, sabe? Porque hoje eu vivo disso. E, e a minha família, que eu fiz tudo, ainda dentro desse âmbito de reconstrução, eu fiz tudo para manter a minha família junta, sabe? Eu, meu marido e meus três filhos. E eles viveram tudo que a gente viveu, eles viveram com a gente. É, é, Nós passamos por momentos muito difíceis quando eu tive que voltar para o mercado de eventos. Como eu falei, eu tinha feito festa de criança, parei, porque não precisava financeiramente. E a gente, de repente, se viu obrigado. Meu marido fechou a empresa na época com o meu sogro e nós nos vimos obrigados a ter uma segunda renda. E aí eu tinha o meu dinheiro da procuradoria, que eu tenho um salário bom, mas não era o suficiente para criar os três filhos que nós tínhamos. A pequenininha tinha 1 ano. E a gente resolveu recomeçar. E vamos recomeçar onde? Vamos fazer festa. Aí eu não queria voltar para festas de criança, porque eu tinha vendido a minha parte para o meu sócio, que, como eu falei, era uma pessoa que eu prezava, que eu prezo muito. E eu disse, poxa, eu vou ser concorrente dele? Não, vou fazer outra coisa. Eu comecei com buffet infantil, fazendo pizza, cachorro-quente. Botei muito boné para ir servir pizza, cachorro-quente nas festinhas, num recomeço total. E os meus filhos enfrentaram isso com a gente. Minha filha tinha 13 anos, a mais velha, o menino tinha 10, tinha 11, e a caçulinha tinha 3 aninhos, mais ou menos. Talvez até um pouco menos, a Fabiana tinha. E aí eles estavam naquela época de escola, quem que tinha a bolsa mais bonita, eles acostumados com uma realidade totalmente diferente. Mas eles, junto com a gente, enfrentaram todo esse processo. Então, hoje, para mim, a coisa mais cara que eu tenho na minha vida é a minha família, sabe? Hoje mora no Rio, a outra mora em São Paulo, só tenho uma morando comigo, mas hoje são eles E que toda oportunidade que tem, você a gente e traz para debaixo da asa e de novo. depois dessa pandemia aí que eu percebi que a gente vive sim com menos recurso, que a gente vive sim trabalhando menos, né? Nós passamos 2 anos praticamente sem trabalhar, eu e meu marido, que trabalhamos com eventos dois, eu já estava aposentada. E aí nós percebemos que nós podemos viver com menos. Então, todo o tempinho que a gente tem, eu vou para São Paulo, vai todo mundo para lá passar o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o aniversário. A gente sempre quer estar junto, porque são momentos muito, muito importantes para mim. E hoje a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é a minha família, realmente. Quem te conhece sabe que você adora viajar, né? Sobretudo nos seus aniversários, né? Já virou uma regra, quase uma simpatia de aniversário. É meio uma simpatia, porque diz que Viajar. você não deve, no dia do seu aniversário, estar no mesmo lugar que você vive. Porque senão o teu ciclo não vai se. Porque é um ciclo, né? Os 12 Uhum. meses é um ciclo. E o teu ciclo vai estagnar, vai ficar no mesmo lugar. Então, que você tem que estar em outro lugar. Aí eu gosto de viajar para bem longe, porque aí o ciclo começa lá e ele E aí uma volta. sequenciazinha de perguntas aí que eu tenho pra te falar, assim, uma viagem inesquecível, aquela que se você tivesse que escolher um lugar no mundo pra você ir, pra onde você iria? Olha, Paris é uma unanimidade para mim. Tem vários lugares que eu amo. Eu fiz viagens fantásticas. Fui para Grécia, eu voltaria. Fui agora para Costa Amalfitana, voltaria.
Mas Paris eu voltaria e volto todas as vezes que eu tenho oportunidade. Já fui em Paris 8 vezes. Eu amo Paris. Amo tudo. Cada vez que eu vou, eu descubro uma coisa diferente, um restaurante diferente. Então, eu acho Paris incrível. É uma cidade. É mágico. É mágico, tem tudo a ver comigo, sabe? Eu desço e subo aquele Champs-Élysées ali 1000 vezes e não canso. E não é, ai, nossa, que futilidade, porque compra. Não, às vezes eu nem compro nada. Até porque, ultimamente, com esse euro aí, com esse dólar, a gente quase não consegue comprar muita coisa. Mas Paris é encantador, Paris está à frente de tudo. Sempre gostei de moda, eu sempre gostei de me vestir bem, eu sempre gostei de saber qual é a tendência do cabelo. Você vê que eu uso cabelo longo há muitos anos, já usei cabelo liso, cabelo enrolado, cabelo. Então, eu gosto de saber as tendências do mundo. E só quem dita tendências no mundo é Paris. É Paris. E me fala um pouquinho também sobre um restaurante, uma experiência assim gastronômica, uma comida assim que te leve para um lugar especial. Olha, eu gosto, eu tenho pratos prediletos, né? Que onde eu chego, por exemplo, se eu for a Portugal, eu vou atrás do bacalhau. Então, eu como bacalhau no Cais do Porto e no melhor restaurante que tem em Portugal. Eu gosto muito de pato. Em Paris, eu vivi uma experiência num restaurante. Eu, eu, eu ia confirmar o nome, mas acho que é Le Darjan. É o melhor restaurante de pato de Paris. Homens têm que entrar com casaca, mulheres de salto e tem um traje, tem toda uma história. E você compra um pato e esse pato vem numerado e você faz a degustação de todos os pratos com o seu pato, com o pato que você comprou. Não é cruel, não, gente. Alguém ia comer o pato, né? Então, que seja a gente. Aí foi uma experiência É uma incrível, experiência. com harmonização de vinhos, sabe? Então, muito, muito, muito interessante. E pra gente fechar, Lena, eu queria que você fechasse assim com uma frase que tem um significado especial pra você. Não é segredo, né? Eu tenho duas pessoas que eu considero assim incríveis, duas mulheres, que uma delas é a Lady Di, que foi quem me deu quem iniciou esse gosto por bolsas, né? Que eu tenho, que eu gosto muito de bolsa. A primeira bolsa que eu comprei foi uma Lady O por causa dela. E Coco Chanel, que quando você conhece a história de Coco Chanel, ela era uma mulher à frente do tempo dela, sabe? Digam o que quiserem, sabe? Falem das cartas, mas ninguém pode contestar o empreendedorismo daquela mulher. E a vanguarda, né? E Que ela ela falava trazia. muito sobre elegância, sobre o que é ser elegante. Eu falo muito sobre isso. Eu digo, tem tanta gente que bota ouro em pó e não consegue ser elegante. Então, a elegância, ela é atitude, sabe? São gestos, são atitudes e pequenas coisas que tornam uma pessoa elegante. Não é uma roupa, não é uma bolsa, não é uma joia, sabe? Isso são apenas complementos, né? Mas a elegância, ela vem da alma mesmo. E você nasce ou você não nasce. Não tem jeito. E Não aí é vem a minha aprendida, né? história das outras vidas. Você vê pessoas que têm uma elegância nata, sabe? E tem outras que não conseguem. Então, Então, a gente passaria a horas e horas e elegância. horas e horas aqui conversando, mas eu queria te agradecer mais uma vez por ter compartilhado dessas vivências, da tua experiência com a gente. Eu te conheço já há bastante tempo, a gente teve a oportunidade de conversar sobre muitas coisas, assim, e eu tive a oportunidade de conhecer um outro lado da Lena Souza Lima, né? É o lado da Lena mesmo, da Lena amiga, da Lena companheira, da Lena parceira, daquela que te estende a mão quando você precisa, e ela sabe disso, que ela teve um papel muito significativo e tem até hoje na minha vida. E é aquela pessoa que ela, se ela precisar tirar a roupa do corpo pra te ajudar, ela vai fazer. Isso muita gente não sabe, muita gente não conhece, mas é privilégio daqueles que têm a oportunidade de conhecer esse teu outro lado. Queria te agradecer por todo o apoio, né, por toda a consideração, todo o amor, todo o carinho que você tem por mim ao longo desse tempo todo que Não a vai gente tá fazer chorar. junto. E dizer que é muito especial te ter aqui nesse momento, mais um momento junto, mais um desafio que eu tô enfrentando. E ter você do meu lado com certeza faz todo o sentido. Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um E prazer.
E é isso, Lena. Sabe? Todo mundo já sabe do meu amor, do meu carinho, da minha consideração por ela. Queria aproveitar aqui também para pedir para vocês seguirem a página do Pode Tudo na internet, no Instagram, @podetudo.rafaeljafra. E não deixar de ativar o sininho no YouTube, seguir nossa página no YouTube Pode Tudo com H e acompanhar todos os nossos vídeos. Em breve, a gente se encontra de novo no episódio 5.